Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina espírita, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. Você que nos acompanha sabe que estamos visitando os roteiros do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, porta de entrada para o estudo seguro da doutrina. Desde o segundo semestre de 2024, a gente já está no tomo 2 desse estudo. Hoje, vamos dar continuidade ao módulo 13, que trata de lei de sociedade e lei do trabalho. Hoje, estaremos vendo o roteiro 3, que trata da necessidade do trabalho, e vamos emendar o roteiro 4, que trata de limite do trabalho e do repouso. Hoje, vamos estar com os nossos coleguinhas. Só eu como bendita fruto no meio dos rapazes. Seja muito bem-vindo, meu querido Antônio Reinaldo. Olá, que bom estar mais uma vez aqui com meus amigos para estudar um pouco essa doutrina. Esperamos conseguir levar para os nossos internautas alguns esclarecimentos, uma discussão saudável e que toque os corações para que as pessoas busquem estudar a doutrina espírita. Que aqui nós damos só algumas pequenas pinceladas sobre essa doutrina. E é importante que as pessoas busquem o estudo mais aprofundado para conhecer melhor essa doutrina, que tanto nos auxilia na nossa jornada. E Raimundo Souza? Olá, queridos amigos, internautas. Mais uma vez aqui estamos para esmiuçar o conhecimento sobre essa doutrina consoladora que nos envolve a cada instante, nos trazendo conhecimento, melhorando a nossa percepção diante da beleza da vida e assim para que possamos estar sempre agradecidos a Deus e a espiritualidade por essa oportunidade, de aqui estarmos, reunidos em nome do Cristo, mais uma vez, para estudarmos essa doutrina consoladora. E você que está nos assistindo, que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho. Para toda vez que tiver vídeo novo, você ser avisado. Todos os nossos programas são organizados em playlist, onde você pode estar assistindo quantas vezes se achar necessário, compartilhando com os seus amigos, nos ajudando a levar essa mensagem a diversos corações espalhados por todo esse planeta Terra que nos acolhe. E agradecemos aos quase 9.000 inscritos no canal, que confiam no nosso trabalho, que nos e enche de alegria e também de senso de responsabilidade na busca do conteúdo seguro para a gente estar trazendo aqui para vocês. E como disse Reinaldo, apenas aguçando o interesse para que vocês possam buscar, estudar cada vez mais e entender e aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. E assim, podemos fazer a tão falada reforma íntima que cada um de nós está fadado a fazer para poder a gente evoluir. Vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem do livro Segue-me. Mensagem ditada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Na experiência diária. Sem compaixão, o amor não entraria em parte alguma, a fim de cumprir a divina missão que a sabedoria da vida atribuiu-lhe. É necessário, entretanto, que a compaixão desloque-se do ambiente dos que sofrem para atingir também o círculo dos que fazem o sofrimento. Compadecer-te-ás dos que se afligem sob o guante da penúria. Todavia, pedirás igualmente a Deus ilumine quantos se apaixonaram pelo supérfluo, esquecendo os que carecem do necessário. Estenderás socorredoras mãos aos que tombam sob os golpes da delinquência. No entanto, solicitarás a misericórdia dos céus a benefício dos que promovem o crime, desconhecendo quanto lhes custará em aflições e lágrimas
a noite de reparação a que se largaram desprevenidos. Auxiliarás os espoliados que se viram desvalidos pela agressão moral de que foram vítimas. Contudo, exorarás o amparo do Senhor para quantos lhes armaram as ciladas de angústia, ignorando que articularam armadilhas de expiação contra si próprios. Enxugarás o pranto de todos os que choram sob a provação de todas as procedências, mas não te esquecerás de orar em auxílio dos que estabelecem o desequilíbrio dos outros, porquanto eles todos acabarão reconhecendo que unicamente acumularam perturbação e conflito em desfavor deles mesmos. Em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, recordando que todos somos espíritos eternos que colhemos, inevitavelmente, os resultados de nossas próprias obras e de que apenas o bem dissolve o mal, tanto quanto a treva, tão só se extingue ante as bênçãos da luz. Após o momento de reflexão, bora começar a estudar. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Então, pessoal, para vocês se situarem, vou dizer novamente, tomo 2, módulo 13, que trata de lei de sociedade do trabalho, roteiro 3, necessidade do trabalho, e roteiro 4, que vai tratar do limite do trabalho e do repouso. Meu querido Raimundo, que é o menino dos apontamentos, que traz aqui para a gente poder discutir. Qual a finalidade do trabalho? E por que se impõe o trabalho ao homem? Hoje nós vamos tirar os preguiçosos dos assentos, né? Que há necessidade de trabalhar, né? Então, o trabalho, né, ele tem uma função, né, primordial na vida do ser humano, né? O trabalho não é apenas uma maneira de garantir a sobrevivência física, mas também é uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Através do trabalho, o ser humano desenvolve suas habilidades, se aprimora e contribui para o bem-estar coletivo. Através do trabalho, o indivíduo cumpre seu papel na sociedade, exercendo atividades que são necessárias para o funcionamento e progresso da comunidade, né? Ao trabalhar em prol do bem comum, o ser humano também promove seu próprio progresso espiritual. A necessidade do trabalho está enraizada na natureza humana. Através do trabalho, o homem cria, transforma e se desenvolve constantemente. Sem o trabalho, o indivíduo não consegue evoluir e se sentir realizado. O trabalho é uma forma de expressão de nossa capacidade e talentos, permitindo-nos contribuir para a construção de um mundo melhor. O trabalho também é uma forma de exercício do livre-arbítrio. Cada indivíduo possui a liberdade de escolher a área em que deseja atuar, de acordo com suas aptidões e interesses. É importante lembrar que não existe um trabalho superior ou inferior, desde que seja realizado com honestidade e amor. Todas as atividades têm seu valor e contribuição para a sociedade. A finalidade do trabalho, de acordo com a doutrina espírita, vai além de uma simples obrigação ou necessidade financeira. O trabalho é uma oportunidade de crescimento espiritual, de aprendizado, de contribuição para o bem comum e de realização pessoal. É através do trabalho que o indivíduo se desenvolve, expressa suas habilidades e cumpre seu papel na sociedade. Não é isso, Reinaldo? É isso aí. Realmente, Raimundo falou tudo sobre o trabalho. O trabalho realmente é uma lei, e o que é lei deve ser cumprido, principalmente por ele ser a lei, uma lei da natureza, e tudo que está na natureza é para nos fazer caminhar para frente. E aí fazer só aqui alguns pequenos apontamentos, digamos, um pequeno resumo sobre o que o Raimundo falou, que o trabalho, né, ele é uma forma de aperfeiçoar a inteligência do homem.
ele é uma uma fonte de equilíbrio físico e mental, ele é uma forma de adquirir recursos cognitivo, afetivo, social e moral, ele é uma forma de adquirir mérito evolutivo e espiritual. Então, o trabalho só traz benefícios. Tudo isso que Raimundo falou, com esse pequeno comentário nosso aqui, o trabalho é uma necessidade. O trabalho é uma necessidade porque, sem o trabalho, nós atrofiaria a nossa mente, o nosso corpo, e nós não desenvolveríamos o intelectual. E complementando essa questão, quando a André pergunta por que se impõe o trabalho ao homem, na questão 676 do Livro dos Espíritos, diz que essa pergunta, por que o trabalho é imposto ao homem? E os Espíritos respondem a Kardec o seguinte, é uma consequência da natureza corpórea, é uma expiação e, ao mesmo tempo, o meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação e a sua segurança e ao seu bem-estar, ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concede a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Então, todo mundo tem possibilidade de trabalhar. Então, o trabalho é uma necessidade, é para aperfeiçoar a inteligência, é para garantir nossa alimentação, nossa segurança, para desenvolver o nosso corpo. Então, o trabalho, realmente, quem não trabalha está perdendo tempo, tem uma vida de ociosidade, isso não leva ao progresso de ninguém. Interessante que nessa fala, tanto de Raimundo como de Reinaldo, a gente percebe que tudo é trabalho. Tudo. Muitas pessoas pensam que, às vezes, quando fala trabalho, só pensa na questão material, né, de angariar recursos para poder ter a sua melhoria, a questão de subsistência e tudo mais. Mas não, tudo é trabalho. Inclusive na questão moral, na questão intelectual, né, e fora, obviamente, que é o primeiro que a gente pensa na questão material. Então, a finalidade do trabalho é bastante ampla. Tudo é trabalho. A gente só consegue evoluir se a gente trabalhar em nós mesmos para poder a gente se melhorar. Se a gente materialmente só melhora se a gente trabalhar na busca dessa melhoria. E intelectual também, se a gente não buscar o estudo, esse trabalho de buscar o conhecimento também vai ficar atrofiado. Então, como na questão que Reinaldo falou, a gente ficaria nessa infância intelectual porque não exercitaria essa máquina que é o cérebro para poder a gente justamente evoluir e progredir. E aí, meninos, eu pergunto, para aqueles que não conseguem os meios de se ocupar, de trabalhar, e aí a gente, na sequência disso, gera os grandes fazeres, por exemplo, a própria miséria, né? E aí, o que os espíritos nos dizem com relação a esse assunto? Para aqueles que não conseguem trabalhar. Nós temos que entender bem o que esse não consegue trabalhar. Porque se não consegue trabalhar, por quê? Porque tem deficiências que ele não consegue trabalhar, ou porque ele não consegue trabalhar porque não arranja uma ocupação. São duas situações. Não arranja ocupação, porque aqueles que não têm o entendimento, né, não nem se aplica na questão justamente de ocupação. André, nesse aspecto, eu tenho uma ideia, uma coisa na minha cabeça, porque eu acho que todo mundo tem possibilidade de trabalhar, desde que tenha, digamos, a perfeição de trabalhar. O corpo físico, ele tenha as suas faculdades mentais prontas e o corpo físico. Porque eu acredito que sempre há trabalho para alguém. Agora, algumas vezes as pessoas são acomodadas, algumas vezes as pessoas não buscam essa situação. Então, a pessoa que não tem estudo, mas a pessoa que não tem estudo não consegue trabalhar, tem tantas situações que você consegue. Eu sei que eu falo muito de desemprego, mas eu tenho uma coisa comigo, eu não sei se isso é correto, mas eu bato muito isso quando eu falo com as pessoas. Tem muita gente aí que não consegue trabalhar. Realmente, está vendo, não consegue trabalhar. Eu digo muito isso. Se você fizer uma panela de mingau de milho, botar na sua porta para vender, você vai vender todos os mingau de milho. Fazer uma panela de mingau de milho gasta bem pouquinho.
que você dá para tentar o sustento de uma família pequena, dá pelo menos para alimentar. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, não trabalham, não têm emprego, mas as pessoas têm que buscar alternativa. Porque, como diz o Evangelho, Deus não dá fardo que ninguém não consiga carregar. O fardo que dá para a gente, que Deus nos dá, a gente precisa carregar. Agora, nós precisamos saber carregar o nosso fardo. Então, eu não acho que as pessoas que não trabalham, eu não trabalho porque não tem como trabalhar, a não ser que seja uma pessoa com uma deficiência, aí sim, é uma coisa que aí a sociedade tem que cuidar dessa pessoa, aí é a obrigação da sociedade. Mas a pessoa que é perfeita, não estou trabalhando porque não consigo emprego, eu acho que todo mundo tem a possibilidade. Agora, nós precisamos ir à luta, porque a lei de trabalho, a lei não é de ociosidade. A lei é de trabalho, e é uma lei, e essa lei precisa ser cumprida por todos. Por que uns cumprem e outros não? Então, eu não vejo nenhum um sentido de as pessoas não conseguem trabalhar, não pode trabalhar. Nesse sentido, eu não concordo, eu acho que todo mundo tem que encontrar uma alternativa. Repete para mim a pergunta, André. Para aqueles que não conseguem meios de se ocupar, gerando flagelos como, por exemplo, a miséria. O que os espíritos nos dizem? Olha, aqueles que não conseguem se ocupar, né, que além disso aí que o Reinaldo falou, que é uma tese, né, que existe realmente essas situações de pessoas que têm muita dificuldade para conseguir emprego, às vezes não procuram, não vão buscar. A gente tem que lembrar também que tem outras causas também, né? Outras causas também, porque principalmente essas pessoas que vivem na ociosidade, vivem nas ruas, né? Nas ruas, que é um problema para a sociedade. Às vezes, muitas dessas pessoas têm profissão, têm conhecimento, têm estudo, mas elas não se inserem no ambiente da busca pelo trabalho e vivem nessa ociosidade, né? Nessa ociosidade. Essas pessoas têm problemas, como disse o Reinaldo. Essas pessoas são aquelas pessoas problemáticas, né? Pessoas que têm dificuldades, têm uma doença, têm uma situação espiritual dificultosa também, tem a influência espiritual, né, que a gente sabe, que pode levar a pessoa a estar nas drogas, estar nas ruas, estar em desalinho com a sociedade. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas também tem aqueles que vivem na ociosidade por opção, né? E esses que vivem por opção, cai no que o Reinaldo falou, não existe a possibilidade de não haver trabalho para todos nós. Basta querer, né? Basta querer. Porque hoje você tem que as condições evolutivas, né, da nossa sociedade, do nosso mundo, do nosso planeta, coloca a gente num patamar onde tudo pode ser reciclado, né? Eu costumo brincar com as pessoas e dizer que até cocô se vende, né? Uhum. Até cocô se vende, porque é uma transformação. Você coloca lá, né, faz adubo, né? Faz adubo e você pode sair vendendo esse adubo e vai ter quem compra o adubo, porque tem pessoas que necessitam para poder fazer as suas plantações, certo? Então, não existe, como disse Reinaldo, assim, a possibilidade de o cara não ter o que fazer na vida. Né? Não tem o que fazer na vida, salvo aqueles que têm os problemas, como ele também já citou, né? De doença, de perturbações espirituais, né? Tudo isso a gente precisa também levar em consideração, tá? Mas a ociosidade não faz bem a ninguém, em nenhuma das situações. A questão 680 do Livro dos Espíritos há alguma coisa que pode nos ajudar nessa questão. Kardec pergunta: há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja do que for, e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades.
Então, aqui os espíritos respondem claramente isso. Você não pode viver às custas dos outros, né? Você tem que trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Nós não podemos ficar... Então, Deus é justo. Deus é justo. Nós temos que entender que Deus dá a possibilidade a todos. Cada um com sua prova, com sua expiação, com suas... Cada um tem a sua, mas se ele me coloca numa situação difícil, é porque ele acha que eu tenho possibilidade de sair daquela situação. Se nós olharmos, vamos dizer, nas áreas mais descentralizadas do nosso país, as pessoas trabalham, a pessoa pesca, a pessoa faz uma roça, a pessoa planta um negócio, a pessoa... Já se viram. Pessoas, às vezes, que não têm educação, são analfabetos, se viram. Então, basta as pessoas querer encontrar algumas... Eu acho que todo mundo tem essa possibilidade. É fácil? Talvez não seja fácil, mas a vida é para todo mundo, tá? Então, eu acho que é muito claro sobre isso. Eu acho que não tem nada que justifique a ociosidade na vida. Senão a lei do trabalho não seria uma lei natural, né? Não seria uma lei natural, justamente, isso mesmo. É que a gente também não pode esquecer justamente da manifestação da lei de causa e efeito, que a gente já estudou aqui nessa temporada. Então, a prova da riqueza, a prova da pobreza, é justamente para poder, conforme a necessidade de cada um de nós, a gente passa para aquela situação, e como Deus não dá fardo pesado demais para ombros fracos, é para justamente o exercício dessa inteligência e a gente tirar, como diz o ditado popular, leite de pedra, aquele maior dificuldade tem um porquê daquilo, não existe a gente buscar no evangelho, não existe errar de endereço, errar de porta, tanto as alegrias como as dificuldades. E aí, justamente, é o exercício da paciência, da resiliência, do comedido, né? Aquele que está na opulência para poder ser comedido, e também aí o exercício do amor, da fraternidade, porque a gente também se lembra dos maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Então, aquele que muito tem pode melhorar a vida daqueles que não têm, né? Quantos milionários não doam para pesquisa e tudo mais, então é uma forma de facilitar a humanidade, né, colaborar, mas a lei do trabalho, como a gente já falou, é para todos. Então, a nossa dificuldade em cada etapa é dar prova, e aí a gente, no exercício da inteligência, a gente superar essas dificuldades. Como o Reinaldo falou, vamos botar Tem gente, né, que sai com o seu carrinho de mão, levando o seu adubo para vender, e vende, porque quem quer plantar precisa, e assim vai. Então, de fato, exercitar a inteligência, como a gente já falou, tudo é trabalho. Então, o exercitar da inteligência para sair justamente dessa situação de dificuldade também é um trabalho que vai impulsionar o nosso progresso. Se você ficar só esperando alguém lhe dar alguma coisa, sua inteligência vai ficar uma inteligência limitada. Você não vai dizer porque você... Atrofiada. Porque você não tem que... E aqui, só reforçando o Livro dos Espíritos, ele é muito sábio, né? Nessa questão que eu li, ele nos convida a ler a questão 643, que diz o seguinte: há pessoas que, por sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem é um trabalho. É um trabalho também. E aí os espíritos respondem: não há ninguém que não possa fazer o bem. Então, qualquer pessoa pode fazer bem, qualquer pessoa pode trabalhar. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Então, é suficiente estar em relação com os outros homens para fazer o bem. A cada dia da vida, ofereça essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque faz o bem. Não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre em auxílio que faça o necessitado. Então, trabalho, fazer o bem é trabalho. E aqui, como a gente está falando de trabalho, é de um todo, não só do trabalho remunerado. Eu até estava vendo um artigo aqui, que ele classifica o trabalho em 3 situações: trabalho-obrigação, que é o trabalho remunerado; trabalho-ação, que é o trabalho transformação do ambiente, tá? E o trabalho-serviço, que é a transformação do homem.
o trabalho de serviço, eu vou me transformar através do serviço, desse trabalho, eu vou me transformar, vou desenvolver o intelecto, vou melhorar toda a situação. Então, são situações que sempre tem a possibilidade de se trabalhar. Então, a pessoa que não trabalha, que não busca uma ocupação de uma maneira ou outra, ficar dependente de alguém, essa pessoa está perdendo um tempo muito grande na sua jornada espiritual. Podemos esquecer também, Renato, que tem o trabalho voluntário. E também... Né? O trabalho também, voluntário. A gente tem muitos exemplos de pessoas que se modificaram através do trabalho voluntário. Né? Principalmente, verdade. Tem umas ONGs, não me engano, em São Paulo, né, que distribui pão, né? Aí eles... tem um senhor, um jovem ainda, ele é um senhor jovem ainda. Ele morava na rua. Ele começou a receber, né? Receber esse pão. Né? Esse pão. Aí ele se ofereceu para ajudar a distribuir entre os necessitados de onde com que ele convivia. Né? E hoje ele é um dos coordenadores da ONG. Né? Então, uma transformação através do trabalho voluntário. Trabalho voluntário. E tem muita gente por aí fazendo trabalho voluntário. Brasil afora, mundo afora. Então, às vezes, você se enganja num trabalho desse e daqui a pouco você se torna uma pessoa... É porque o trabalho voluntário ele só é visível quando ele é feito, quando ele é fruto, né, de uma calamidade. Né? Uma calamidade. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente viu muitos voluntários trabalhando, né? Do país inteiro, trabalhando em prol daquela situação no Rio Grande do Sul. Mas a gente não conhece ali na pracinha, né? Tem sempre alguém distribuindo comida, tem sempre alguém distribuindo uma roupa. Né? É o trabalho voluntário em ação. É aquele trabalho que trabalha ali na calada vamos dizer, na calada da noite. Sem alarde, não precisa de propaganda. Não precisa de propaganda. É aquele que Jesus disse, que faça com a mão esquerda que a direita não sabe o que a direita não sabe o que a esquerda fez. É isso mesmo. Vamos à frente, doutor André? Bora. Acabou? Não. Acabou essa discussão. Vamos para outra. À medida que evoluímos, inclusive nos mundos superiores, o trabalho ainda é uma necessidade? Vamos responder aí, eu nem vou responder essa. Essa é fácil. Olha, na doutrina espírita, né, um dos questionamentos mais comuns é se o trabalho é uma necessidade nos mundos superiores. Né? Renato está doido para ir para lá, mas vai ter que trabalhar também, Renato. Tem que trabalhar muito. Mas lá o trabalho é mais suave, mais leve, mas não é muito pesado como aqui no mundo inferior. Então, a resposta, né, a resposta residirá no entendimento da lei de sociedade e na lei do trabalho. Né? Então, de acordo com os ensinamentos espíritas, né, que nós somos espíritas e buscamos esses ensinamentos, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nos mundos superiores, as relações sociais são baseadas no amor, na fraternidade e na busca incessante pela evolução espiritual. Nessas esferas mais elevadas, os espíritos têm a oportunidade de se dedicar à atividade que promove o bem-estar coletivo e o próprio aprimoramento moral. No entanto, ainda que as necessidades básicas sejam supridas de forma plena e haja um ambiente de harmonia e cooperação, a doutrina espírita afirma que o trabalho ainda tem seu lugar. E isso ocorre porque o trabalho proporciona o desenvolvimento pessoal e a oportunidade de colocar em prática as habilidades e potencialidades individuais. A lei do trabalho é uma das leis naturais do universo. Temos que lembrar disso, né, que é uma lei natural do universo. Não é uma lei natural do planeta Terra. Justamente. É uma lei natural do universo, que rege todas as formas de atividades produtivas. Ela está intrinsecamente relacionada ao processo evolutivo de cada espírito, uma vez que o trabalho é essencial para o desenvolvimento do intelecto, do caráter e do progresso moral. Né? Nos mundos superiores,
o trabalho assume uma nova dimensão pautada pelo amor, pela dedicação ao bem comum e pelo aprimoramento espiritual. As atividades exercidas nessas áreas superiores buscam beneficiar não apenas a si mesmo, mas também toda a coletividade. Como foi dito para Raimundo, trabalho é uma lei, e lei tem que ser cumprida. E eu estava aqui pensando, como será a vida de uma pessoa ociosa, né? Eu fico pensando que eu sou um homem já de 70 anos de idade, comecei a trabalhar aí com 12 anos de idade, há muitos anos trabalhando, e hoje de segunda a sexta, eu trabalho. Sábado e domingo, meu trabalho é um trabalho mais relaxado, que é o trabalho em casa, fazer compra, supermercado, é uma coisa mais light. Mas eu não consigo, durante a semana, ficar sem fazer alguma coisa. Eu tenho que estar trabalhando. É um costume natural que a gente se vicia em trabalhar. Então, acho que as pessoas que são viciadas em trabalhar, eles nunca vão querer parar de trabalhar. Tem milhares, inúmeras pessoas que trabalham até o último dia do desencarne, a não ser que esteja prostrado numa cama, eles estão lendo, fazendo alguma coisa, É porque eu estou viciado, porque trabalho é uma necessidade. Quanto mais você trabalha, mais você tem necessidade de trabalhar, e quanto mais você trabalha, mais você desenvolve o intelecto. E aqui que eu estou falando do trabalho material, mas também o trabalho espiritual, trabalho de coisa que a gente faz, que a gente não só faz, a gente não só trabalha, aqui nós estamos trabalhando nesse momento, né? Então, isso é uma necessidade. E você viver na ociosidade, e aí eu vou voltando a essa situação do mundo superior, o mundo mais desenvolvido do que o nosso. Então, o trabalho no mundo superior e em qualquer outro mundo, ele é de acordo com a natureza do mundo, com a necessidade que aquele mundo oferece. Se eu vivo num mundo mais evoluído, com certeza o trabalho é mais evoluído, o trabalho é menos grosseiro, tem mais desenvolvimento para que não tenha mais essa situação. O nosso mundo é um trabalho muito manual, muito material. Nos mundos é conforme a necessidade. No mundo já bastante evoluído, no mundo superior, não tem mais as necessidades materiais que nós temos. Então, portanto, muitos trabalhos não acontecem mais. Mas tem trabalho, como os Espíritos dizem aqui na questão 678, que Kardec pergunta, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? E eles respondem, a natureza do trabalho é relativa à natureza da necessidade. Quanto menor necessidade material, menor material é o trabalho. Mas não julgueis, por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade será um suplício, em vez de ser um benefício. Olha o que aqui. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente quer trabalhar. Então, aquelas pessoas que estão pensando que vão desencarnar e vão ficar no céu, sentadinhos, só apreciando, vendo as nuvens, aquela situação, estão enganados. Lá se trabalha permanentemente. Então, como Jesus disse, meu pai até hoje trabalha, eu trabalho também. Então, nossa vida é de trabalho, é uma lei que tem que ser cumprida. Então, todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos que cumprir essa lei. Porque toda lei que nós deixamos de cumprir, as leis da natureza, as leis de Deus, nós um dia temos que cumprir. E quando para a gente cumprir as leis, o que a gente tem que passar? Por expiações. Quando a gente agride a lei, a gente tem que refazer a jornada para que a gente cumpra a lei. Então, por isso, trabalho, todos nós temos que trabalhar, e aqui falando trabalho de um modo geral, intelectual, remunerado, não remunerado. A gente não pode esquecer isso. O trabalho não é só o trabalho remunerado. O trabalho remunerado é para cobrir as nossas necessidades materiais. Mas o trabalho sem remuneração, o trabalho social, o trabalho sem buscar ganhos, é o trabalho necessário para desenvolver a nossa sensibilidade, os nossos sentimentos, a nossa conquista das virtudes necessárias para nos tornar perfeitos. Que é o que Raimundo já chegou quase lá. A espiritualidade também nos informa, Reinaldo, tirando o que tu já se declarou idoso, né? Que que a espiritualidade nos informa
os espíritos superiores nos informam que o que precisa de descanso é o corpo físico. Né? O espírito vai trabalhar. Calma! Oxi, O calma! espírito vai trabalhar. Já tá entrando, Vai trabalhar, né? te acalma. Pegando a Calma. fala aí de Reinaldo, da questão que ele trabalha, viciado em trabalhar, e eu aqui também não consigo ficar parada. Aí eu pergunto e vamos conversar sobre a questão justamente do repouso, que é uma necessidade, e Raimundo já disse que é do corpo e não do espírito. Beleza. Mas então, meus amigos, qual é o limite do trabalho? E aí, aproveitando, vamos também falar qual o limite desse repouso também. O repouso, né, ele é uma necessidade básica do ser humano, né? Porque o corpo precisa descansar, né? É durante o período do descanso que o nosso corpo recupera, né? Se recupera, nossa mente se revitaliza e nossas energias se renovam, né? No entanto, em uma sociedade cada vez mais exigente e voltada para o trabalho, porque infelizmente essas pessoas viciadas no trabalho, muitas vezes nos perguntamos qual é o limite do trabalho e o repouso. Então, de acordo com a doutrina espírita, que nós estamos estudando o espiritismo, né, a questão do repouso e do trabalho possui uma base teórica que nos ajuda a compreender essa dicotomia. Né? Segundo a lei de sociedade, somos seres sociais e a convivência com os outros indivíduos é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Isso implica que devemos encontrar um equilíbrio entre o trabalho e o repouso. Nem se trabalha tanto, exaustivamente, como não se deve ficar dormindo o dia todo. Né? De forma a garantir nossa saúde física, mental e espiritual. Né? Por outro lado, temos a lei do trabalho que nos diz que a atividade laboral é importante para a nossa evolução como seres humanos. O trabalho pode ser uma forma de expressarmos nosso potencial, de contribuirmos para a sociedade e de desenvolvermos nossas habilidades. No entanto, é preciso ter discernimento para não cairmos no vício do trabalho excessivo, deixando de lado o necessário repouso. Né? Então, dessa forma, o Espiritismo nos ensina que o limite do trabalho está na busca do equilíbrio. Devemos dedicar tempo para o trabalho, cumprindo nossas obrigações e buscando realizar nossos propósitos pessoais. Mas também precisamos rever um tempo, reservar um tempo para o repouso. Esse repouso não se limita apenas ao sono, mas também engloba momentos de lazer, convivência em família e com os amigos, praticar atividades físicas, entre outras formas de relaxamento. Né? Então, é importante ressaltar que o equilíbrio entre o trabalho e o repouso não é uma fórmula matemática exata, viu, Reinaldo? Não é uma fórmula matemática exata. Cada indivíduo possui suas próprias necessidades e seus próprios limites. Portanto, é essencial que cada pessoa se conheça e se respeite, encontrando seu próprio ponto de equilíbrio. É verdade, não existe uma regra. Existe até leis que regulamentam essa situação, até para que o homem tenha a proteção da lei, a lei humana, vamos dizer assim. Mas a doutrina espírita diz que o limite do trabalho é o limite da força. Eu tenho que saber até onde eu posso trabalhar. Eu tenho vitalidade para trabalhar 12, 14, 15 horas por dia? É uma decisão minha, essa decisão não é de ninguém. Deus nos dá a liberdade para decidir sobre isso. Tá? A lei, digamos, brasileira diz que nós devemos trabalhar 44 horas semanais, em linhas gerais, 8 horas por dia. Então, mas a gente tem, de acordo, tem gente que trabalha
10, 12 horas por dia. Mas o que a gente tem que entender é que nós temos que ver o limite, porque hoje eu trabalho 12 horas por dia, amanhã vai chegar o momento que eu vou estar estafado, cansado. E aí a importância do repouso. Por exemplo, você trabalha, vamos supor, a semana toda, quando é fim de semana, você tem que repousar no sentido de descansar a mente. Nós temos que entender se repousar, como o Raimundo já falou, vou repousar, ficar em casa o dia todinho, com as pernas esticadas, assistindo televisão. Isso não é repouso. Não é repouso. Repouso é você continuar se movimentando, mas sem a obrigação de cumprir tarefas sistêmicas. Eu vou repousar. Hoje é fim de semana, eu vou ficar aqui em casa, relaxar um pouco, vou ali, vou sair para tomar um café, vou dar uma volta na praia, vou numa praça, vou dar uma volta com a família, vou reunir a família e bater papo. Isso é repouso. Isso é o repouso que a gente tem que buscar. Porque esse é o momento que a gente alimentar as nossas energias corporais com boas energias, com uma descontração, assim como a nossa parte espiritual. Então, o repouso também tem que ter um limite. Esse é o repouso, digamos, repouso necessário, passe ali umas horas, algum tempo, e o que acontece? Revitalizei as minhas energias e volto ao trabalho de novo. Então, é isso que a gente tem que entender. Mas cada um tem que saber o seu limite. Porque se você extrapolar esse limite, você pode, lá na frente, faltar fôlego para continuar a nossa jornada. E aí tem uma coisa importante que nós temos que entender. Todos nós, quando nascemos, temos como a quantidade de energia para um determinado tempo que vivemos aqui na Terra. Energia é fluido vital, não é isso, Raimundo? E essa energia, ela vem, olha, está aqui, tu vai nascer, tu vai com energia para viver 90 anos, está aqui. A bateria. Aquilo é a nossa bateria. Se eu gastar mal a minha energia, problema meu. Deus, acabou a minha energia, vou carregar. Não dá para botar na tomada essa energia, não tem para vender em lugar nenhum. Acabou, já era. Então, era para viver 90, mas eu, em vez de eu trabalhar só 8 horas, 9 horas, 10 horas por dia que eu estava me sentindo bem, eu trabalhava 12, 15 horas, chegava em casa morto, cansado. E eu estou falando de trabalho de toda a natureza. Então, as minhas energias eu ia embora mais rápido, eu não vivia 90, eu vivia só 60. Então, o problema é meu, a decisão é minha. Deus não impõe que a gente use as nossas energias demasiadamente para perder lá na frente. Então, é interessante que tenha esse cuidado. Tenha esse cuidado para que a gente não extrapole esse nosso limite. Porque nós temos a obrigação de conhecer o nosso corpo, saber até onde ele pode nos levar. Gente, nós estamos caminhando para o final. Queria discutir essa questão do Livro dos Espíritos, a 681, onde Kardec pergunta. 681? 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Aí os espíritos responderam, certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutualmente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Eu queria que a gente discutisse essa resposta. O que está faltando justamente para que haja esse equilíbrio e essa consciência, para que a gente possa... Porque não é novidade a gente saber tanto crianças, né, abandonadas, como também velhos abandonados, né? E aí, o que está nos faltando para ter esse equilíbrio, crianças? Não só abandonados, maltratados. Sim, né? fica com sorte, ou aqui para resumir. Maltratados, que aí é muito comum se ver esses maus tratos com os idosos. Né? Então, a espiritualidade diz o seguinte: filhos e pais, é imprescindível que se deem as mãos, rompendo barreiras e alcançando conceitos que vos possam salvar, e é na caridade, sem peias, que a luz poderá invadir os corações e libertar todos os sentimentos a serviço do amor. O filho é continuação dos pais.
Os pais são os mesmos filhos nas suas necessidades de amor e de trabalhar. Jesus, falando sobre os 10 mandamentos, sintetizou-os em apenas 2, tendo como sustentação o amor. A doutrina espírita nos concita por todos os meios a despertar os nossos valores espirituais para que acordemos para a luz da vida. Sejamos fiéis em todos os momentos para que essa fidelidade nos alcance igualmente. A reencarnação é o meio poderoso que nos mostra os caminhos da perfeição. As descidas à carne são eventos de luz, lições que nos alertam para a paz de coração e a tranquilidade de consciência. Quem deseja avançar deve começar dentro de sua própria casa, onde se ajusta a primeira porta para o departamento. A lei da natureza impõe aos pais ajudar os filhos, assim como os filhos a cuidarem de seus pais na velhice e nas suas necessidades. Convoquemos todas as nossas forças para tal desempenho e nos alegremos nos serviços do Cristo, esquecendo olha só, isso é muito importante aqui, esquecendo todas as reclamações. Saiamos da peia das murmurações e deixemos todo o nosso tempo para as inspirações que receberemos todos os dias dos missionários do Cristo. Né? Isso é muito importante para a gente refletir, né? Porque, como você falou ainda agora, nós temos a lei de causa e efeito, né? Nós temos uma lei mais rígida, que é a da reencarnação, para poder propor a situação da causa e efeito. Né? Porque hoje a gente está aqui, eu sendo pai, mas amanhã eu posso ser filho desse meu filho de hoje. Então nós temos que nos ajustarmos. Em algum momento a gente vai se ajustar, porque senão a gente vai vir nesse duelo, né? Sempre. E a oportunidade da reencarnação nos faz sempre trabalharmos no crescimento, no aprimoramento, né? No aprimoramento das nossas consciências, para que a gente possa realmente praticar essa lei de amor, né? Ditada pelo Cristo. É verdade, isso é um caso muito sério, né? E eu estava aqui pensando, a reencarnação explica tudo isso. Né? E hoje, no momento atual que a gente vive, a gente percebe muitas famílias desorganizadas, desestruturadas, porque os pais não estão sabendo dar a devida educação aos filhos, não estão cuidando dos filhos, não estão cumprindo o papel que ele assumiu com a espiritualidade, com Deus, para cuidar dos filhos. E aí fica esse ciclo, às vezes, vicioso, Raimundo, como tu citou. Meu pai não me cuidou bem, eu não vou cuidar dele. Aí, na próxima, ele não cuidou de mim, eu também não vou cuidar dele. Então, fica esse ciclo vicioso. Enquanto nós não compreendemos que nós somos seres espirituais, não seres materiais, que a vida não cessa com a morte do corpo físico, que a vida futura é uma verdade, que a vida futura é a continuação da vida presente. Nós ainda vamos viver muito tempo ainda dessa situação. Pais não cuidando de filhos, filhos não cuidando de pais. Porque a gente ainda é muito egoísta. Hoje a gente está falando da lei de trabalho e muitas pessoas
extrapolo as suas necessidades, as suas forças no trabalho, trabalho no limite exaustivo para buscar ter ganhos materiais, e muitas das vezes essas pessoas se enganam dizendo que ele está fazendo aquilo para os filhos. Mas os filhos, às vezes, nem conhecem os pais direito, porque não tem convivência, não consegue ver os pais. Quando o pai sai para o serviço, o filho está dormindo. Quando o pai chega, o filho está dormindo. Então, isso aí, que quando se espantam, aquele filho que não teve o carinho dos pais, não teve a atenção, não teve o cuidado, será se ele vai chegar na velhice do pai, ele vai ter essa sensibilidade de cuidar dos pais que não cuidaram bem deles? Então, isso acontece muito. Então, isso é um problema na sociedade moderna hoje, que acontece muito. Enquanto a gente não compreender, e isso para mim é muito claro, enquanto as pessoas não buscarem compreender essa máxima de Jesus, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? E o meu próximo é todos aqueles que estão em torno de mim, todos aqueles que convivem perto de mim. Meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Então, enquanto a gente não compreender essas máximas de Jesus, a gente ainda vai sofrer muito por isso. Porque o pai tem a obrigação de cuidar do filho, assim como o filho tem a obrigação. Porque é um ciclo. Nós vivemos um ciclo eterno, até a gente convivesse Jesus. Enquanto não pagar centímetro por centímetro, nós não veremos o reino do céu. E ver o reino do céu, a gente só vai ver o reino do céu quando a gente atingir a perfeição. Aí sim, quando a gente vir a perfeição, a gente vai ver o reino dos céus. Porque até agora a gente está vendo o reino aí cheio de nuvens, tá, né, o reino do céu. Então, para a gente ver esse reino do céu, nós temos que pagar centímetro por centímetro. E uma das principais condição para a gente evoluir, para a gente dar um salto na frente, é a gente cuidar dos filhos, assim como os filhos cuidar dos pais. Então, eu vejo que a gente é lei, claro, também, tá, faz parte da lei, e enquanto a gente não assumir esse papel, eu assumi o papel de cuidar desses meus irmãos, filhos de Deus como eu, para me tornar ele melhor, devolver a Deus melhor do que eu recebi. Enquanto nós, os adultos, não tomar consciência disso. E para que aquele filho tenha sentimentos, tenha carinho, tenha amor pelos pais, para no momento da velhice aquele filho retribuir, a gente ainda vai ver muitas, digamos, injustiça de filhos que não cuidam de pais. Nada é por acaso na lei de Deus, nada é por acaso na vida, tudo tem propósito. E o propósito desse sofrimento, dessas situações que a gente ainda vive hoje, é para nós aprendermos. Mas é a verdade, é a pura verdade. Tanto o filho como o pai, todos têm a obrigação de cuidar uns dos outros. E não por acaso hoje eu vi numa rede social, alguém colocou um videozinho que dizia assim, onde você preste muita atenção, onde você coloca os seus valores. Aí mostra uma criança, um menino, numa festa de aniversário, as crianças brincando, chamando ele para brincar, e ele até grosseiro não querendo, e ele pegando dinheiro e colocando num cofrinho. Aí depois mostra o pai conferindo já uma soma muito maior de dinheiro, a mulher tentando falar, né, botar uma refeição para ele, e ele dá assim com o braço, ele é grosseiro com ela e com o filho, né, ali na mesa. Então, o menino está copiando o pai, né, então, hoje o que a gente estudou, a lei do trabalho, falando da necessidade do trabalho, que ela é inerente a todos nós, mas também o repouso, faz parte, o equilíbrio, eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio, é buscar esse equilíbrio. A gente necessita trabalhar sim para poder prover e oferecer uma vida digna e tudo mais que a gente sabe para a nossa família, mas a nossa presença efetiva, transmitir valores e amorosidade também um grande trabalho, porque a gente está se educando para poder educar e mostrar o que é importante, o que é fundamental, para que lá na frente ele também perceba dessa necessidade de perceber que ele, agora, o papel inverteu e ele dá toda aquela amorosidade que ele também recebeu. No Evangelho, Santo Agostinho fala naquela parte da ingratidão, né?
que será perguntado a cada pai e a cada mãe o que fizeste da alma que vos foi confiada. Aproximaste ela de Deus, que é essa a nossa responsabilidade maior, aproximar essas almas que nos foram confiadas de Deus. A gente cumpriu esse papel, transmitiu suas leis, a gente fez o nosso melhor. Se a gente fez o nosso melhor, por mais que esse filho se desvirtue, se desvie, a gente vai sentir, mas a gente vai ter a consciência tranquila. Mas se o motivo dele de queda estiver em nós, já nem em vida a gente vai estar sofrendo as consequências disso, de ver o filho em queda por a nossa própria incúria. Então, que a gente tenha esse olhar, essa percepção e use do fundamental, que acho que é a palavra-chave de hoje, que é o equilíbrio. Certinho, meus meninos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, com isso, a gente consegue encerrar o programa de hoje, que foi bastante produtivo, acredito. E muito obrigada, querido Reinaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando um pouco sobre essa doutrina. Espero ter levado alguns esclarecimentos, algumas reflexões aos nossos internautas. E até a próxima oportunidade. Queridíssimo Raimundo. Eu agradeço, porque eu aprendi muito. Cada programa que a gente faz aqui, né, Reinaldo? A gente vê, a gente sente, né, um aprimoramento naquilo, acreditado no nosso conhecimento, né? Acreditar no nosso conhecimento. Então, isso é muito importante. Isso também é uma forma de trabalho. Sim. Né? É uma forma de trabalho também. Isso que a gente está passando, está absorvendo, né? Está comunicando, está absorvendo. Né? Então, isso é progresso para todos nós. Mas eu queria agradecer também aos internautas por mais essa oportunidade de estarmos aqui, né? Juntos, buscando compreender essa doutrina consoladora e ter muito mais para a gente aprender, gente. Isso é só o início. Pois é. Verdade. Essa oportunidade de trabalho que temos, e vejo que tudo converge para o progresso. A gente trabalha, se esforça para trazer esse conteúdo para vocês, que favorece a nós mesmos no nosso aprimoramento quanto indivíduo e quanto sociedade, enfim, e somos só gratidão pela oportunidade de aqui estar. Você que nos está nos assistindo, dá aquele joinha para a gente, que é importante para o YouTube perceber a importância do nosso conteúdo e ser divulgado. Até uma próxima oportunidade aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?